Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Caridade. Do latim, caritas. Essa disposição ao outro, essa disposição ao bem, essa disposição ao perdão, essa disposição de ser disponível para o seu próximo, para amar, para servir. Mas caridade também nos remete ao termo grego, ágape, que nos fala sobre a comunhão, a reunião, a junção. E nos remete a isso que é o amor incondicional. Que nós vamos chegar lá. Mas eu quero te perguntar o seguinte: o que é ser caridoso? Fazer a caridade. Ser caridade. Uma vez uma pessoa falou assim: eu faço a minha caridade. Todo mês eu deposito tanto numa conta de uma instituição. E aí eu fiz a seguinte pergunta: mas o que faz essa instituição? Não sei exatamente, mas parece que ajuda umas pessoas carentes. Carentes de quê? Carente de quê? Como carente de quê? Carente é carente. Carentes de quê? Caridade, carência? Qual é a relação da doação do sujeito? Você conhece a sua doação? Você sabe o propósito. Não é o propósito daquele dinheiro, para onde ele vai, o que ele vai ter de uso. Não. Propósito da sua existência. Para você ser caridoso, você precisa minimamente saber ou questionar a que você veio. Para que você está aqui? Se você consegue se questionar isso, se você consegue se perguntar isso diariamente, você já iniciou um trabalho de caridade. Porque tem gente que está aqui e vamos que vamos. Não importa para quê. Mas o primeiro passo da caridade não é o depósito, não é a cesta básica, não é ir lá meia horinha. Não. O primeiro passo da caridade é você se fazer essa pergunta: para que você está aqui? Para você ser caridoso com algo ou com alguém, você precisa tentar, ou pelo menos querer saber, qual a razão de você estar aqui. Qual a razão disso aqui, aliás? Qual é a razão desse mundo? Qual é a razão dessa história, dessa existência, dessa vida, desse sangue que corre aqui? Qual é a razão do sangue estar correndo aqui? Então, ser caridoso não é fazer
comumente essa caridade que se fala? Esse uso comum da caridade. Quando você se pergunta o que é que você está fazendo aqui, você se coloca à prova. Porque você tem que perguntar, peraí, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, o que eu tenho produzido. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet, 1600, William Shakespeare. A questão da existência. Isso persegue a humanidade há milênios. Ser ou não ser, existir ou não existir. De onde eu vim, para onde eu vou. Mas vamos botar mais uma pergunta aí fundamental. O que é que eu estou fazendo aqui? Então esse é o primeiro passo da caridade. A caridade é um conceito coladinho ali com a ética. Não há como ser caridoso se você não respeita o outro. Se você não respeita esse sistema, esse ecossistema, essa biodiversidade na qual estamos mergulhados. E eu estou falando da mínima coisa. Outro dia o meu coração se apertou. E se aperta sempre quando isso acontece. Eu vindo caminhando e um cara com um carro pegou um copo plástico e pum, jogou pela janela. Aquilo é uma lança no meu peito. É uma lança. Porque o plástico ele demora 400 anos na natureza para se deteriorar. Quem é que vive 400 anos, rapaz? Você está cometendo um ato que vai ser danoso por 400 anos. O cara vai na praia, cava um buraco, joga o copo do Guaravita. 400 anos. Pô, você vai viver 70, 80, 60, sei lá, 10. Você está fazendo um mal que vai durar 400 anos. Então a caridade ela precisa estar colada com a ética. Quando a gente fala ética, a gente relaciona a ética muito ao ser humano, né? A relação humana com o outro. Mas na realidade a ética, ela passa por tudo. Pela folha seca que você pisa. Porque ali você está se movimentando, você está vivendo, você está sugando do mundo. O raio de sol que chega na sua pele envolve uma relação ética. A ética da vida, a bioética. A ética de existir. A ética de estar no mundo. Então, esse respeito é fundamental. Não há caridade sem ética, sem respeito. Eu diria que o próximo passo natural, que quando você começa a se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse? Qual a razão da minha existência? Você começa a sentir a necessidade natural de emprestar-se ao outro. E aí nós estamos falando de uma caridade mais pura. Esse empréstimo de si. Essa doação sem um corte na carne. Essa doação sem dor. Porque quando você fala, o cara perdeu o braço, vou cortar o meu, vou dar para ele. Isso não é caridade. Mas você pode ofertar o seu ombro.
Você pode olhar para ele. Você pode ofertar um sorriso. Um pouco do seu tempo. Mas a gente vem na rua e ali tem um sujeito deitado no chão e você vem e vai embora. Ali não tem nada. Nenhuma pedra no caminho, porque não te fez nem tropeçar, não te fez parar. Foi apenas sabe? Aquela pequena variação no gráfico que não representa nada. Nada. Então, emprestar-se é sensibilizar-se ao outro. E aí, é preciso começar a fazer a diferença entre valor e valorosidade. Porque hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas se doam, as pessoas emprestam, tudo vinculado ao material. O que eu vou ganhar com isso? É uma das frases mais comuns do exercício da doação. Pô, fulano, me ajuda aqui, o que eu vou ganhar com isso? Fulano, quebra uma para mim, o que eu vou ganhar com isso? E às vezes a pessoa não te fala assim, na lata não. Mas ela demonstra. Pô, rapaz. Não, eu chego junto aí. Porque aí já começa a mudar de figura. Então o valor é aquilo que você atribui a alguma coisa. O valor é atribuído. O valor é atribuído. Você pode falar, não, olha, esse coco aqui vale R$10. Essa bengala vale 100. Ah, você vale muito para mim. São valores que você vai atribuindo. Valor. Valorosidade, não. A valorosidade, ela é da coisa. Ela é da pessoa. Ela é da situação. É aquilo que já vem no sentido próprio daquele objeto, daquela pessoa, daquela ação, daquele contexto, daquele fato. E a valorosidade é algo que se sustenta. É um valor com sustentabilidade. A valorosidade vai se retroalimentando. Então você quer viver num mundo de estabelecimento de valores ou num mundo onde as coisas tenham valorosidade? Ou seja, as coisas importem. Você importa para o outro importa para você. Claro que isso está ligado à empatia. Você consegue dar um valor melhor às coisas, às pessoas, quando você se torna mais empático a elas, né? Você se torna mais empático a essas coisas. Você consegue se colocar um pouquinho ali. Você afrouxa essa fronteira da divisão. E se afeta por aquilo ou por aquele. Mas olha, caridade requer coragem. Jesus falou isso, Sócrates falou isso, muitos outros pensadores ao longo da história falaram isso. Essa atitude de doação, de empatia, de respeito, de ética, é uma atitude de coragem.
Se não há coragem, como prosseguir? Como prosseguir? Como emprestar-se? Como afrouxar as fronteiras de si, se você não tem coragem? Meu amigo, sem coragem não vai não. Sem coragem é muro sobre muro. Você fecha aqui a parada. Então, a caridade, sobretudo, é um ato de coragem. E é um ato de coragem, inclusive, para assumir uma postura virtuosa. O conceito filosófico de virtude é interessante, e muitos pensadores falaram sobre virtude. Mas Aristóteles, ele fala de uma virtude diferente, uma virtude ética, uma virtude que está vinculada não a uma verdade absoluta, ou uma verdade pura, ideal. Uma virtude que não está ligada ao conhecimento absoluto, total. Uma virtude que não está ligada a uma plenitude de si. Mas a virtude aristotélica, muito ligada ao conceito de ética, fala do bem comum. Ser virtuoso é estar politicamente envolvido com o bem comum. Ou seja, perceber-se no mundo e no jogo de poder, de energias da sua existência, visando construir um mundo melhor. Bem, então a virtuosidade necessita de você olhar para si e perceber que se você estiver bem, mas o outro aqui do lado não está bem, nada está bem. Nada está bem. E, obviamente, nesse sentido, você é estimulado, motivado à caridade. Para doar um pouco do seu estar bem para o mundo, para o outro, para o cosmos. É você doar um pouco da sua energia para que tudo fique bem, todos fiquem bem, também um pouco, pelo menos. Então, o bem comum. Lembram do ágape que eu falei? É isso, essa comunhão. O ágape representa muito aquela partilha de alimento, né, e tal. Aquele jantar. Mas, na realidade, é a comunhão. Comunhão. Você conseguir estar com o outro. Partilhar com o outro. A sua existência, o seu sentimento, a sua energia, o seu tempo. Mas tem que ter amor. Tem que ter amor aí. Tem que ter amor. Nessa sopa. Tem que ter amor. Sem amor, nada serei. Lembram disso? Posso ter tudo, mas sem amor, nada serei. Porque a caridade é um ato de amor. Quando você se desprende da sua absoluta convicção, da sua absoluta certeza, quando você se desprende, você tem que
ter o amor como fonte. Porque não é fácil. Não é fácil fazer esse exercício de desprendimento. Não é fácil romper com as suas fronteiras, com o seu eu, com o seu ego, com seus determinismos, com seus enquadramentos, com as suas fronteiras, com o seu quadrado, cada um no seu quadrado, ado, cada um no seu quadrado. É difícil romper isso, hein? Isso martela, ó. E vai botando todo mundo na caixinha. A caridade é um convite para sair da caixinha. Pronto. Tirar alguma coisa que está ali bonitinha na estante da sua vida. A caridade. Caridade é prática. Ação. Não adianta você ter a intenção, ter amor, ter disponibilidade e não agir. É prática. Praticar. Jogar para o campo da ação, da realidade. Dar materialidade à caridade. Fazer dela algo real. Porque tem a caridade ideal. Ah, como eu gostaria que todas as crianças do mundo tivessem alimento. Meu Deus, meu coração pede isso constantemente. Mas eu não faço nada por isso. Eu não transformo nada, eu não me dou em nada. Mas eu desejo isso. Ora, se não há prática, não há caridade. Se não há obra, não há caridade. Claro que a caridade também vai depender do conhecimento. Conhecimento é a luz do túnel. O sujeito que vive ignorante, essas coisas não atingem ele. Ele não consegue ter um coração mais altruísta, uma percepção mais coletiva das coisas. Ele não consegue se sensibilizar tanto ao outro, porque naturaliza tudo. Sujeito ignorante, ele vive num automatismo. Se ele vive assim, ele não vai conseguir ser caridoso. Ele não vai conseguir fazer isso. Não é porque ele não queira, ele não consegue, não é algo que ele reconheça, entende? Não é algo que ele compreenda. Então tem que ter a questão do conhecimento. Essa luz. Você observar, você conseguir vislumbrar o que você está fazendo aqui. Aquela perguntinha, né? Lá no início. E no mundo que a gente vive, se eu falei que a caridade ela não está no valor que você deposita, no objeto que você doa, a caridade ela tem que se descolar da materialidade. A caridade é uma vivência interna, é um sentimento que se transfigura numa ação, que ganha realidade. Mas a caridade não pode debruçar-se sobre a materialidade. Se você coloca a caridade ali junto à materialidade, daqui a pouco você não consegue tirar. É igual o Super Bonder. Ih, rapaz, deu ruim aqui. Secou. Não consegue. Porque a materialidade, ela faz isso com o ser humano. Ela fagocita o ser humano. E se você vincula a caridade apenas e exclusivamente às questões materiais, meu amigo, já era. Acabou. É um caminho sem volta.
Caridade não, a caridade ela vai se grudar melhor, ela vai aderir melhor à benevolência. Você praticar o bem, você olhar para o mundo com um olhar benevolente, olhar para o outro, você querer ser bom. Benevolência. A indulgência, capacidade de não julgar o próximo, de ultrapassar, de entender que os erros acontecem e é preciso tentar de novo. O perdão, perdoar o outro, perdoar você mesmo. Às vezes você consegue perdoar todo mundo, mas não se perdoa, cara. Você não se perdoa por aquilo que você fez, não se perdoa por aquilo que você viveu, não se perdoa por aquilo que você perdeu, não se perdoa por aquilo que você passou, não se perdoa pelo que você não construiu. Como que a caridade é possível uma pessoa que não pratica o exercício do perdão nem para si mesmo? Ser caridoso é também perdoar. Perdoar o outro, perdoar a si. Uma historinha interessante. Eu vou contar 2 histórias para vocês para ilustrar a questão da caridade real. A senhora começou a fazer um casaco de crochê, estava chegando o inverno. E ela era muito boa nisso, e ela começou a fazer um casaco de crochê para o filho. Todo ano ela fazia isso, um casaco de crochê para cada um dos filhos. Era uma família humilde, mas era um presente fabuloso, um casaco muito bonitinho. Eles escolhiam as cores, né, dos fios ali, e a pessoa fazia aquele casaco de crochê, ficava bem quentinho. E essa mãe passou ali meses fazendo aquele casaco de crochê. Chegou o inverno, ele botou o casaco de crochê, todo orgulhoso para a escola. Aí no meio do caminho, aquele frio, rapaz, ele observou uma criança mais ou menos da idade dele, lá no canto do beco. E paralisou. Ele tinha que ir para a escola, mas ele paralisou ali. E ele olhava para o casaco, lembrava do sorriso da mãe, entregando o casaco. Ela não podia comprar um casaco, mas ela podia fazer. Ela comprou aqueles fios, passou ali meses fazendo, com carinho, deu o casaco com tanta alegria. Mas ele não conseguia dar um passo. E ele olhava para aquela criança no beco, encolhida, sentindo frio. E ficou naquele dilema, pois foi lá, tirou o casaco, entregou a criança e seguiu o seu caminho. Quando chegou em casa, ele, com medo, minha mãe vai acabar comigo, vai brigar comigo, vai... sei. Aí chegou em casa, a mãe, a primeira coisa que perguntou, todos estavam com os casaquinhos, aquele filho não estava com o casaco. Meu filho, cadê o seu casaco? Olha o frio que está fazendo. De fato, ele chegou com muito frio. Ele baixou a cabeça e falou, mãe, eu perdi o casaco que a senhora me deu. Eu perdi. A gente começou a correr, eu fiquei com calor naquele momento, tirei o casaco, perdi o casaco. A mãe olhou, ele chegou a se encolher e falou, vai brigar comigo. Aí a mãe olhou assim, sisuda. Não é, meu filho? Você aprendeu realmente
o valor da caridade. O mesmo amor que eu tive aqui durante esses meses, fazendo o casaco para você, você teve hoje também. Com alguém que você nem conhecia. Eu vi. Eu achei que pudesse chover e fui atrás de vocês com um guarda-chuva. Mas quando eu vi que você parou, eu fiquei observando, eu vi. Eu vi o que você fez. Perdemos um casaco, mas ganhamos um grande sujeito. Olha que interessante, a caridade não está no casaco. Ela não está no casaco. Ela está naquele sentido ali. Está naquele momento. Está naquele sentimento, naquela doação de si, não do casaco. E a outra história é uma história real. Eu trabalhei muitos anos em hospital psiquiátrico. E eu, inclusive, era professor e orientador de estágio, né? Supervisor de estágio, para turmas de diversas áreas, inclusive da área de enfermagem. E eu pegava toda essa parte de psicologia, saúde mental e tal, e era professor e fazia também a supervisão do estágio em saúde mental. Levava esses alunos para vivenciar um hospital psiquiátrico. Não adianta você mostrar por foto e tal. Lá é um outro mundo, é uma realidade diferente. Tem que ir lá, tem que ver, tem que participar. Pois muito bem, eu levava eles algumas vezes para aprender a lidar com toda aquela situação, conhecer, observar. Ver. Certo dia nós chegamos com a turma e tinha um paciente que estava muito agitado, ele já estava no pré-surto, a qualquer momento iria eclodir. Mas os alunos não sabiam, não conheciam, não tinham experiência. Mas ele era um paciente muito carinhoso, muito afetuoso. Mas ele surta. Paciente psicótico, ele pode surtar a qualquer momento. Bom, muito bem. E aí, ele veio e tal, e muito carinhoso, com os alunos e tal, não sei o quê, professor, já me conhecia, que eu estava sempre lá. Mas você via que ele estava muito agitado e ele, efetivamente, a qualquer situação, qualquer gatilho ali poderia eclodir um surto. Então eu fui manejando aquela situação, mas tinha uma aluna que era muito espiritada, muito, né? E ele veio falando e segurando ela, sei o quê, e ela brincou com ele. Falou assim, me solta, eu não quero você aqui não, eu não quero você aqui não. Mas brincando, não foi hostilizando também, né? Foi brincando, porque ele estava ali pegando e mexendo e tal, e ela brincando também, não sei o quê, tal. Eu gosto muito de você, mas você tá muito grudento, não sei o quê. E chegou uma hora que ele tocou nela e ela tirou a mão e falou, não quero você aqui não, quero você aqui não, sai pra lá. E aquilo deu um start. E esse paciente surtou. Então ele começou a correr e tal. E rapaz, é impressionante, porque ele pegou uma velocidade e ele escalou um muro de 3 metros e pulou para fora do hospital e saiu correndo e foi aquele corre e tal, chama a ambulância, e saiu pela cidade afora. Conseguiram recuperar. Depois de um tempo, acho que umas 2 horas depois, conseguiram recuperar e tal. Trazem ele para o hospital, amarrado e tal, não sei o que, né? Todo contido já. Aí vão fazer a medicação, aí fazem a medicação para fazer a contenção medicamentosa, para ele estabilizar. Bota no leito, amarra no leito. Blá, blá. E aí, aquela aluna ficou muito desesperada, porque, sabe, ela não tinha dimensão do que poderia acontecer, apesar de todas as instruções que a gente dá. Mas algumas coisas, né, a pessoa pode acabar falhando e aprendendo na prática, porque, né, hospital psiquiátrico, presídio, trabalho com violência, tem muita coisa que você só aprende na prática. Porque são situações, muitas vezes, que te surpreendem, por mais que você ache que sabe tudo, mas se surpreende.
E aí ela ficou muito triste, ela chorou, puxa, o que eu fiz, e tal. E eu falo, não, mas isso é assim, às vezes qualquer outro gatilho poderia, né? E ela chorando. Aí veio a enfermeira lá desse setor fechado, que o paciente ficava quando estava em surto, contido. Falou assim, olha, ele quer muito falar com ela. Aí ela ficou assim, tipo assim, ela ficou até um pouco preocupada, achando que de repente ele iria dar um passa fora nela, ou falar alguma coisa. É você que fez isso, blá, blá. Aí eu fui lá com ela. Falei, não, vamos lá, vamos, ele quer falar com você, né? Eu acho que é importante. Aí ela secou as lágrimas e tal e foi, esperando qualquer coisa. Aí chegou lá, ele estava todo amarrado. Chegou lá, ele falou assim, oi, fulano, aqui, pega aqui no meu bolso aqui, eu tenho um negócio aqui que eu preciso te entregar. Aí ela estranhou, ué, pega aqui no meu bolso, por favor. Aí ela foi, meteu a mão no bolso e tirou uma flor. Aí eu olhei para onde ele pulou do muro, né? Tinha uma árvore que ele pulou para cima do muro ele pulou para a árvore e desceu. E ela segurando aquela flor, ele falou, olha, quando eu pulei aquele muro, naquela fração de segundo eu vi uma flor tão linda como você. E o remédio já fazendo efeito, ele já quase dormindo. E ela ficou tão emocionada com aquilo, né? Quando nós saímos dali, ela falou, meu Deus, olha só, eu tive uma atitude, detonou aí o surto do paciente, né? Ele, no ápice do devaneio dele, ele me oferta uma flor. Que a loucura possa nos ensinar um pouco. Essa loucura de termos a coragem de sairmos dos nossos quadrados. A loucura de afrouxarmos nós mesmos e as nossas fronteiras e os nossos enquadramentos tão ruins para nós, sabe? Que a gente possa exercitar a caridade como um exercício de amor a nós mesmos. Quando a gente consegue fazer isso, exercitar a caridade, a gente também está se amando profundamente. Que a gente está compreendendo de forma muito mais substancial o que é o sentido da vida. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.